emocional? Eu gosto de, a priori, fazer uma conceituação dos termos, para que nós possamos partir deles e entender melhor os seus significados, para que saibamos de que a gente está falando mesmo. Então, quando a gente fala de competência, eu gosto muito, muito mesmo, e acho que é uma definição excepcional, a definição do Chiavenato. Então, ele descreve competência como sendo o chá. O que é o chá? Chá é C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Então, para que seja caracterizado uma competência, é necessária, ou são necessárias, estas três coisas. Primeiro, o conhecimento. Então, eu tenho que saber. Segundo, a habilidade. Eu consigo fazer. Eu sei, eu consigo fazer. E, por último, e principal, a atitude. Eu faço. Então, para que nós possamos dizer que somos competentes, nós temos que unir esses três elementos: o saber, a habilidade e a atitude. Então, quando eu sei fazer, quando eu consigo fazer e quando eu faço, sim, aí eu posso me dizer competente. Então, é preciso que nós entendamos que somos competentes para algumas coisas e somos incompetentes para outras. Então, seria incorreto nós dizermos a qualquer pessoa: olha, você é muito competente, sem designar a que se refere essa competência. Porque, em linhas gerais, ninguém é competente. Somos competentes em algumas coisas e incompetentes para outras. Bem, então, a partir desse conhecimento de competência, o que é competência, sabendo, mais uma vez, olha, conhecimento, mais habilidade, mais atitude. Aí nós vamos na definição do outro termo, que é o que é emoção. Emoção, ela vem do latim emotion, ou emotion, né, no latim, estou inglesando isso aqui, que significa mover para fora. Então, é algo que vem de dentro para fora. A emoção é uma experiência subjetiva, e ela envolve toda a pessoa, a mente e o corpo. Muita gente se confunde, olha, emoção, ela acontece numa determinada área do corpo. Não, a emoção, ela envolve todo o corpo. Obviamente, o início da emoção, a deflagração da emoção, é no sistema límbico, na mente. Só que a partir daí, nós podemos com toda certeza dizer que todo o nosso corpo se emociona, todas as nossas células são influenciadas por essa carga hormonal, que é uma carga química. Então, se trata, de fato, de uma relação complexa, e essa reação complexa ela é desencadeada tanto por um estímulo externo, algo que me ocorre no ambiente em que eu estou, ou a partir de um pensamento. E sempre, a emoção sempre vai envolver reações orgânicas e sensações pessoais. Então, é uma resposta a esses estímulos externos ou pensamentos que envolve diferentes componentes que provocam uma excitação fisiológica, né, e uma interpretação cognitiva, que depois eu passo a interpretar essa sensação. Então, é essa experiência subjetiva que envolve tudo isso. Mas a emoção, ela naturalmente, ela perpassa o organismo como um todo e se manifesta subjetivamente, como uma sensação, como algo em que sentimos. Tem muitas pessoas, eu acho muito interessante isso, tem muitas pessoas que, principalmente emoções que incomodam, elas conseguem definir pontos no corpo que refletem relevantemente a emoção. Acho isso muito interessante,
E é muito bom ao mesmo tempo, porque fica mais fácil quando se trata de uma emoção negativa, da gente cuidar dela. Quando a pessoa sabe, olha, essa emoção, ela se expressa no meu peito, ela se expressa no meu estômago. Não, essa emoção, ela desarranja meu intestino. Então, é bacana quando a pessoa consegue interpretar, obviamente, como eu já disse anteriormente, a emoção, ela se manifesta em todo o nosso corpo, mas ela tem pontos específicos onde ela é mais expressiva, mais predominante, mais relevante. Agora eu vou usar aqui também uma definição que é do pai da inteligência emocional, Daniel Goleman. E ele diz o seguinte, aliás, ele disse o seguinte em 97. Interpreto a emoção como referindo-se aos sentimentos e aos raciocínios aí derivados, estados psicológicos e biológicos, e o leque de propensões para a ação. As centenas de emoções, incluindo respectivas combinações, variações, mutações e tonalidades. Então, obviamente, é uma definição mais rebuscada, né? Mas expressa exatamente do que se trata. Como nós já vimos falando. Então, são reações complexas e que se expressam tanto biológica, psicológica e mentalmente. E nós vamos entender, e precisamos entender, que assim como o Goleman diz aqui, que há as emoções primárias, iniciais ou universais, e as emoções secundárias. Então, as emoções primárias, elas se manifestam desde a infância, e elas são úteis, assim, para reações rápidas. E a maioria dessas emoções primárias, elas não são de domínio apenas do ser humano. Alguns animais conseguem se manifestar essas emoções primárias. Então, as emoções primárias, elas são em número, alguns autores consideram em número de 6, outros número de 7. Eu prefiro o número de 6. Então, nós temos a alegria, o amor, o medo, a tristeza, a raiva e o nojo. Então, essas são as emoções primárias, as emoções básicas. Alguns autores incluem aí a surpresa. Então, eu prefiro não. Né? Mas é questão de opinião. Então, essas emoções básicas, primárias, delas se derivam um leque de outras que formam combinações, que formam atenuantes, até a gente chegar nos sentimentos. Então, os sentimentos são uma derivação das emoções. Ok? Se alguém quiser fazer alguma colocação, pode, alguma pergunta, tá, gente? Então, ó, nós temos as emoções primárias, e nós temos as emoções secundárias, que já são as emoções ditas sociais, adquiridas, desenvolvidas. Então, essas emoções primárias, elas são mais naturais, elas vão ocorrendo a partir do nascimento. Já as emoções secundárias, elas vão sendo adquiridas com o próprio desenvolvimento humano. Elas dependem de uma aprendizagem mais elaborada. E, portanto, também elas dependem de interações sociais. Então, implicam em avaliação das situações, da ambientação, do interrelacionamento. Então, aí nas emoções, se eu citei as emoções primárias, aí nós temos emoções secundárias como vergonha, ciúme, culpa, orgulho, ansiedade. Então, já são emoções secundárias. E na classificação das emoções, nós também temos as dimensões interpessoais. Então, para que nós possamos dizer e falar sobre competência emocional, nós temos que falar necessariamente da dimensão interpessoal. Ou seja, no encontro que temos com o outro, como conseguimos nos comportar adequadamente.
Inclui aí as influências, a administração de conflitos, os estabelecimentos de vínculos, porque não é de acordo com o que nós sentimos em relação a uma pessoa que a gente se aproxima ou se distancia dela. E é também através dessa dimensão interpessoal que a gente utiliza muito o que é necessário no ambiente de vocês, que é a cooperação e a colaboração. Isso tudo perpassa pela essa dimensão interpessoal das emoções. E a dimensão intrapessoal, ou seja, a dimensão que trata da consciência emocional de si mesmo. As autorregulações que você desenvolve, as automotivações, a sua capacidade de flexibilizar, de se relacionar com determinada situação e outra situação, chegando até ao autocontrole. Mas é preciso que nós saibamos... Desculpe, só pegar um passo. É preciso que nós saibamos que as emoções, elas estão situadas no subconsciente. Que nós não temos o controle da emersão das emoções. Nós passamos a ter algum controle a partir do momento que elas chegam à superfície ou ao consciente. Então, seria equivocado nós dizermos para alguém, olha, não fique com raiva, ou não fique triste. Olha, a pessoa já está com raiva. A pior coisa que a gente pode dizer a uma pessoa que está com raiva é para ela não ficar com raiva, porque ela não tem controle da imersão dessa raiva. Assim como também não tem controle da imersão da tristeza. Então, o mais correto de dizermos aí seria, olha, o que você vai fazer dessa raiva que você está sentindo? Ou o que você vai fazer dessa tristeza que você está sentindo? Ou o que eu vou fazer dessa raiva ou dessa tristeza que eu estou sentindo? Então, há um equívoco em tentar sufocar as emoções, porque ninguém tem controle dela. E ao fazer isso, isso soa como uma acusação, e tanta gente cria transtorno, cria trauma, em função de acreditar que a emoção pode ser controlada lá na sua origem e se sente culpado porque não consegue. Então, tenhamos cuidado com isso. Principalmente, nós que lidamos com crianças, com jovens, nós precisamos ter consciência disso. Então, não são as crianças e tampouco os adultos que têm controle da emersão da emoção. Não. Nós assumimos o controle, nem sempre é verdade, e nós podemos assumir o controle, seria o enunciado mais correto, podemos assumir o controle a partir da imersão. Isso é nós sabermos disso, isso causa muita diferença, gente. Porque, inclusive, talvez entre nós aqui haja alguém que já tenha se culpado tantas vezes por ter sentido esta ou aquela emoção. Então, aqui, para efeito, eu estou me recordando disso agora, para efeito aqui da nossa conversa, quando eu me referir à emoção agora, eu estou me referindo à emoção e a sentimento, tudo junto. Eu estou generalizando para que fique mais fácil o nosso diálogo aqui. Está bem? Enfim, é muito importante isso, nós entendermos isso. Olha, eu não consigo controlar a imersão, mas a partir do que ela emerge, eu posso assumir o controle. Isso já nos alivia. E já cria em nós uma confiança maior, porque essa confiança, ela fica comprometida quando eu acreditava que eu podia controlar a imersão da emoção, e uma vez que eu não consigo controlar a imersão, eu já fico em dúvida se eu consigo controlar depois dela emergida. Percebem isso? Que é um ciclo vicioso aí? Então, a partir de agora, todos nós aqui, tenhamos consciência disso, tanto para nós, quanto para lidar com o outro. E convenhamos, como eu disse há pouco,
É extremamente chato, eu não sei se alguém já viveu uma experiência dessa, mas é extremamente chato quando você está lá soltando fogo pelas ventas com algo que aconteceu e alguém chega para você, olha, você não fica com raiva não. Ah! Né? Nunca aconteceu com alguém aqui, né? Bem, então, assim, tenhamos consciência disso para que nós tomemos mais cuidado a partir de agora e tenhamos uma certa condescendência no início aí de qualquer manifestação emotiva. Lembre-se bem. E esse é outro conceito que precisa ser esclarecido. Então, emotivo é uma pessoa que não tem nenhum controle das emoções, tá? Então, quando eu falar com uma pessoa que tem muita emotividade, não é uma qualidade, é uma dificuldade dela. Tá, gente? Fique claro isso. Mas, enfim, continuemos aqui. Para que nós adentremos melhor sobre a competência emocional, é necessário, é fundamental que nós façamos uma distinção aqui. Uma distinção entre o que é identificação e o que é empatia. Vejamos bem, esses dois conceitos, eles se confundem. E muita gente, às vezes, sente uma coisa e acha que está sentindo outra e acha que isso é muito bom. Tem muita gente que se identifica com o outro, acha que isso é uma empatia e acha que isso é bom, e não é. Então, esclareçamos. Empatia é a nossa capacidade de assumir a perspectiva do outro, de assumir o olhar de outro a partir de uma situação, a partir de um evento, de um acontecimento. De forma que, sim, não há compreensão sem empatia. A empatia é extremamente necessária. E ela trata de compreender a sintonia, a vibração, a emoção na perspectiva do outro. Mas que fique claro, a empatia não é assumir o lugar que é do outro. Projete-se, mas não assuma. Não saia do seu lugar, porque aí vai virar outra coisa. Aí vira exatamente a identificação. A identificação é quando você assume o lugar do outro. Você assume as dores, o sentir do outro. Você passa a sentir exatamente as mesmas emoções que o outro está sentindo. Possivelmente, inclusive, ter as mesmas reações do outro. Então, o que isso vai fazer? Isso vai aumentar o problema. Então, façamos com clareza essa distinção, gente. Empatia é uma coisa, e é uma coisa boa, maravilhosa. Eu diria assim, que a empatia, ela envolve, né, ela acaba, eu acho que ela vai acabar se tornando uma emoção. Porque é uma conjunção, uma congruência em que você assume o viés do outro, mas sem se tornar o outro e sem sentir o que o outro sente. Se eu passar a sentir o que o outro sente, isso torna-se identificação, isso torna duplicar o problema. Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram isso alguma vez. Ah, fulano assumiu as dores do outro. E com certeza, quem faz isso apenas aumenta a dificuldade, apenas aumenta o problema. Imagine assim, e vocês também, na condição de vocês, que tem sempre pessoas, né, demandando vocês. Então, imagine se vocês forem assumir as dores de uns e outros. Ainda não me surpreende que tanta gente, né, que tantos professores ou que tantos docentes adoeçam muito.
mas é justamente por isso. Vai se identificando demais com as situações. E a identificação, ela ocorre também da seguinte maneira. Digamos, vou usar a Lúcia como exemplo aqui. Viu, Lúcia? Me permite? Na marra, né? Na marra acaba permitindo. Então, por exemplo, eu chego para a Lúcia e falo assim, Lúcia, essa blusa sua tá feia. Aí, a Lúcia se condói toda. E ela fala assim pro Quelion, o Genisvaldo me chamou de feia. Eu não fiz isso. Eu fiz um comentário sobre a blusa. Ela se identificou com a situação e a blusa virou a pele dela. Isso também é muito importante na competência emocional. Nós precisamos fazer essa distinção. Então, primeiro, essas duas, a diferenciação desses dois conceitos. Empatia, maravilhoso. Identificação, horrível. Não é bom. E podem confiar no que eu digo. Isso parece ser vantagem, mas não é. Você fala assim, nossa, eu consigo sentir o que você sente. Primeiro que é mentira. Porque nós teríamos que vestir a pele de fato do outro, mas é possível se aproximar? Sim. E a identificação é essa aproximação. Né? E que ela não é boa porque ela aumenta, amplia o problema e nos coloca nas mesmas dificuldades, com problemas maiores. Então, isso posto, nós vamos passar aqui para os elementos, para as situações que caracterizam a competência emocional. Eu vou enumerá-las aqui e depois eu vou falar de cada uma em separado. Então, primeiro, ter comportamento apropriado de acordo com o contexto. Então, isso significa ser competente emocionalmente. Ter reações adequadas, mesmo diante de estímulos conflitantes ou aversivos. Antecipar-se a atitudes perturbadoras, evitando ou amenizando seu conteúdo. Quarto, não se identificar com ofensas e comportamentos agressivos. Olha a identificação entrando aqui. E 5, saber na prática construir relacionamentos positivos. Pois bem, então vamos falar de cada um desses 5 componentes em separado. É ter comportamento apropriado de acordo com os contextos. Então vejamos bem, no ambiente de vocês, qual o contexto do ambiente escolar? Então, olha, é um ambiente de ensino e aprendizagem. Acho que não há dúvida quanto a isso. O que mais favorece ensino e aprendizagem? Dois componentes aqui que favorecem esse ensino e aprendizagem. Nós também fazemos uma distinção entre inferência e fato. Distinguir o que aconteceu do que você entende que aconteceu. Porque, de repente, a nossa interpretação, ela pode não representar o fato. Vou até contar, se me permitem, eu vou contar, acho que dá tempo de eu contar uma historinha aqui, que é a história de um cavalo branco. Diz que havia um senhor que tinha um cavalo branco magnífico, muito lindo o cavalo, e os vizinhos viviam doidos para adquirir o cavalo branco
do vizinho. E ele falava assim, não, esse cavalo é igual, como se fosse da família, esse cavalo não está à venda, não adianta vocês insistirem. Ocorre que esse cavalo, ele desaparece, ele some. Aí os vizinhos vêm até o senhor e falam assim, nossa, mas que coisa mais ruim, o seu cavalo desapareceu, alguém deve ter roubado o seu cavalo. Aí o senhor diz o seguinte, olha, o fato é, não sei se é bom ou se é ruim, só sei que o cavalo desapareceu. Passado algum tempo, passado alguns dias, aquele cavalo volta trazendo com ele um bando de cavalos selvagens, que ele mesmo arrebanha ali nos arredores. Em vez dele voltar, além dele voltar, ele traz um bando de cavalos com ele. E ao trazer esse bando de cavalos com eles, vêm os vizinhos alvoroçados. Nossa, mas que sorte, que coisa boa! Além de voltar, o seu cavalo te deixou mais rico, trouxe tantos outros cavalos com ele. Aí o senhor fala assim, olha, eu não sei se é bom ou se é ruim, só sei que meu cavalo voltou e trouxe mais cavalos. O filho daquele fazendeiro, já com uma tropa de cavalos bravos, resolveu amansar os cavalos. E ao tentar domar os cavalos, em certa ocasião, ele é derrubado, ele cai e ele quebra a perna. Aí vem os vizinhos e falam assim, nossa, mas que azar, que coisa mais triste. O seu filho quebrou a perna. Ele falou assim, olha, se é sorte ou azar, eu não sei, mas o fato é que meu filho quebrou a perna. E ali naquela região, era uma região de conflito, eis que chega uma convocação para os jovens participarem de uma guerra. E como aquele jovem estava de perna quebrada, ele não pôde ser convocado. Aí vem a vizinhança e fala assim, nossa, mas que sorte de vocês. O rapaz por estar com a perna quebrada, não pôde ir para a guerra. Então, ou seja, essa história ela vai. Não vou me estender a ela, mas o importante aqui é que nós saibamos o que é interpretação e o que é fato, porque isso é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa competência emocional. Porque se nós tratarmos os fatos como inferências, tanta coisa pode dar errado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou falar de uma coisa que eu tenho certeza que vocês não conhecem, que é uma tal de fofoca. O que é a fofoca, gente? São inferências sobre os outros. E são extremamente nocivos para o ambiente. Porque, olha, vejam bem, prestemos muita atenção quando formos solicitados. Se nos perguntarem o que aconteceu, se a gente não tem condição de informar o que aconteceu, diga que não sabe, fala assim, ó, eu não sei o que aconteceu. Do que a gente ficar. Mas percebe que a gente tem uma sede de dar resposta a tudo? Principalmente professor. Professor acha que tem que ter resposta para tudo. Ele já é criado com essa coisa. Não, eu tenho que ter resposta para tudo. E às vezes não tem que ter, se você não sabe. Então é muito melhor do que você, e quando emitir uma opinião, saber ou esclarecer, ó, é minha opinião. Ou seja, é uma inferência minha. Então, competência emocional, ela passa necessariamente por essa distinção também. Então, os comportamentos apropriados e nos contextos, de acordo com os contextos em que eles são apresentados, precisa ver isso. Então, nesse ambiente escolar, gente, nós precisamos aprender a trabalhar muito mais com fatos do que com inferências. É proibido inferência? Não, mas que se esclareça que ela é. E aí, outro comportamento, outra coisa que facilita um comportamento apropriado nos diferentes contextos, é algo fundamental também nesse ambiente em que vocês estão. Chama-se
humildade. E eu vou dar aqui para vocês um conceito muito particular de humildade. Porque humildade não se trata de subserviência, humildade não se trata de passividade, humildade não se trata de cabeça baixa, não se trata de nada disso, gente. Humildade é a capacidade, a propensão para aprender. O orgulhoso, que é um antagonista do humilde, acha que já sabe, por isso ele não precisa aprender. Então, a humildade, assim, eu diria assim, que é essencial para esse contexto de vocês. Então, quanto mais... Então, veja bem, nesse conceito de humildade, que nós estamos compartilhando aqui com vocês. Então, humildade é a minha capacidade de aprender. Então, é quando eu me coloco abaixo de água e falo assim, olha, eu posso, eu sou mais pequeno, eu quero crescer. Então, para eu crescer, eu aprendo. Então, quanto mais propenso à aprendizagem eu sou, mais humilde eu sou. Faz sentido isso, gente? Uma certa ocasião, eu estava fazendo uma qualificação, um treinamento, e isso já fazem alguns anos. E eu não me esqueço de uma frase que um palestrante disse. Ele disse o seguinte: a ignorância é atrevida porque ela acha que não precisa aprender. A ignorância é atrevida porque ela acha que não precisa aprender. Então, é exatamente isso, o oposto disso. Então, tanto essa distinção entre inferência e fato, humildade e orgulho, favorece um comportamento apropriado aos diversos contextos, e isso nos dá competência emocional. O segundo item é ter reações adequadas, mesmo diante de estímulos conflitantes ou aversivos. Então, aquela velha história. O que você faz quando você recebe um limão? Você faz careta? Cara de azedo? Ou você faz uma limonada? Porque nós devolvermos um estímulo aversivo ou conflitante na mesma medida, gente, qualquer um faz. Eu diria o seguinte, qualquer animal faz, qualquer cavalo faz. Se você dá uma cutucadinha na pata dele, ele vai te dar um coice. Agora, a competência emocional passa, eu recebo um estímulo aversivo, eu recebo um limão, mas eu transformo esse limão. Aí eu preciso de calma, eu preciso de tolerância. Por exemplo, o que fazer quando um aluno é mal educado, gente? Acho que vocês não têm uma experiência dessas, não, né? Só todo dia. Então, olha, você vai devolver isso na mesma medida? Ou você vai procurar ter uma reação mais adequada a isso? Você vai ficar ofendido, melindrado? Ou você vai saber, opa, espera aí. E aí também vem a humildade, sabe? E de você, porque humildade não é se rebaixar, como eu disse, mas olha, uma propensão a aprender. Espera aí, o que eu vou aprender com isso, né? Como eu vou reagir? O que eu vou devolver? Como eu vou transformar esse limão da falta de educação em uma limonada? Ou eu vou devolver no mesmo tom, eu vou me igualar? E aí pergunto mais, o que fazer com um pai agressivo? Porque hoje a maioria, ou grande parte dos pais, eu já tenho experiência nisso também, a maioria acha que o filho está certo. Nem quer, inferência. Então, como lidar? Você vai devolver essa agressividade do pai,
ou você vai respeitar a ignorância dele e contornar. Fazer limão. Então, é preciso que a gente vá se vasculhando, vá se conhecendo e vá se preparando para essas várias situações. Porque senão, acontece uma coisa hoje, eu apenas reajo a ela, não me preparo, amanhã ela acontece de novo, eu vou reagir do mesmo jeito. Então, nós devemos ter a humildade de aprender com cada situação e ir nos preparando para vivenciar outras semelhantes. E ir nos qualificando aí. Então, não deixar as coisas irem passando por passar, reclamando por reclamar, e vivendo com as dores, sem organizar isso em nós mesmos e nos tornar cada vez mais aptos. Esta é a ideia. Esta é a ideia de humildade. Então, ir aprendendo como fazer esses diversos tipos de limões. O terceiro item, antecipar-se a atitudes perturbadoras, evitando ou amenizando seu conteúdo. Por exemplo, você já teve uma diferença com um aluno lá, aquele aluno mal educado. E por ele ser mal educado, você sabe que ele levará um monte de inferências para a família. Como é que você vai se preparar para conversar com esses pais? Porque então, a questão aí é antecipar atitudes perturbadoras. Então você sabe que aqueles pais lá, ou aquele pai, ou aquela mãe, vai vir soltando fogo pelo nariz. Por que você não antecipa isso? Às vezes, até mesmo antes do aluno chegar em casa, você já liga para o pai ou para a mãe e fala assim, olha, fulano, aconteceu algo aqui com seu filho, foi assim, 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 não sei como ele interpretou isso. Olha aí, você se precavendo da inferência do aluno. Tá? Estou só te avisando, porque pode ser que ele chegue aí nervoso, para você apoiá-lo, para você recebê-lo, para você acolhê-lo. Olha a inteligência emocional aí. Você não está ligando para falar mal do menino. Você está ligando para preparar o pai que o menino vai chegar lá, que a criança vai chegar lá, e pode ser que ele tenha uma versão diferente das coisas. Isso é antecipar-se a atitudes perturbadoras. E já deixa para o pai, para a mãe, olha, isso fica à disposição, depois você vem cá para a gente esclarecer direito. Eu estou só te avisando para que você receba ele adequadamente, ele pode estar nervoso, ele pode estar chateado. Não ficaria bem melhor assim, gente? Faz sentido isso? Faz, gente, me dá pelo menos uma cena aí. Ou não faz. Faz sim, Genisvaldo. Bacana, bacana. Então, por exemplo, outro exemplo aí de antecipar uma atitude perturbadora, né? Acontece alguma coisa, né, com um colega, principalmente sempre em todos os ambientes tem um colega que tem um temperamento mais agitado, você sabe que essa pessoa reage de uma certa maneira, por que não antecipar isso? Em vez de pôr lenha na fogueira, vamos tirar a lenha da fogueira. Isso é antecipar-se a atitudes perturbadoras. Então, não aumentemos conflitos, nós evitemos conflitos. Então, nós estamos caminhando aqui para o item 4, o tempo passa rápido demais, né, gente? Não se identificar com ofensas e comportamentos agressivos. Olha aí a identificação chegando com força aqui. Assim como aquela historinha que eu inventei aqui com a Lúcia. Então, não se identificar com essa ofensa.
e sentir-se melindrado, condoído. E aqui eu quero contar, com a permissão de vocês, eu quero contar uma historinha do Buda. Diz que em certa ocasião, o Buda estava reunido com seus discípulos ao final do dia, e ele fazia isso diariamente. E na roda que eles faziam ali, de repente entra um homem estranho. E esse homem caminha, vai até onde Buda está e esbofeteia Buda. Buda levanta o olhar. Ananda, que era o discípulo mais próximo de Buda, se levanta meio agitado, como que para reagir. O Buda simplesmente faz o sinal para ele, faz assim: Ananda, fique calmo. Você sabe que eu não sou de violência. Olha para o agressor dele, ele esbofeteou, e pergunta: e agora? Aquele homem ficou meio embaraçado, porque ele podia esperar qualquer coisa, menos aquela atitude, quando ele é questionado. E não tendo mais nada a responder, ele se retira. Ele vai embora. E no outro dia, eles estando reunidos da mesma maneira, aquele mesmo homem entra de novo na roda, vai diante de Buda e se ajoelha diante dele e fala assim: olha, você me perdoe pelo que eu fiz ontem. E Buda fala para ele assim: olha, não há nada o que perdoar. Porque aquele que você esbofeteou não existe mais. Talvez ele nem tenha existido. Porque acredito que você possa ter esbofeteado uma ideia que você fazia de mim. Alguém pode ter te dito uma coisa ou outra sobre mim, e você acreditou nisso, e você veio e agrediu a isso, não a mim. E eu vejo que aquele homem que agrediu também hoje não está mais diante de mim. Porque eu vejo diante de mim um homem humilde, disposto a aprender. Então, tantas vezes, gente, as pessoas agridem ideias que fazem de você. E é preciso que você não se identifique com isso. Tantas vezes a pessoa está falando dela mesma, ela está falando de uma outra situação, e é aí que é necessário aquela dimensão intrapessoal, que nós temos que nos conhecer. Nós temos que ter segurança e confiança em nós mesmos para saber: isso que o Genivaldo está falando aqui não se refere a mim. Eu não sou assim, não. Ele está agredindo outra coisa, não a mim. Então, isso é não se identificar. Então, isso é extremamente precioso, porque no dia a dia isso ocorre, e ocorre muitas vezes. E nós vamos para o quinto aspecto, que é saber na prática construir relacionamentos positivos. Primeiro deles, gente, conseguir abrir mão da razão. Isto não é fácil. Principalmente por os mais orgulhosos. Os mais orgulhosos gostam de ter razão e vão com elas até o final, mesmo que elas gerem conflitos. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Digamos o seguinte: eu estou aqui na rua Ana de Oliveira, que é uma rua de mão dupla. Se eu estiver transitando na rua Ana de Oliveira, eu vou me aproximando de um cruzamento, ou você vai se aproximando de um cruzamento, e vem um carro atravessando o cruzamento. Você tem a preferência, você está na via preferencial, uma via de mão dupla, e vem o carro, e você percebe que se você continuar naquele ritmo, você vai bater com aquele carro, com aquele outro carro. Você continua ou você para? Tenho certeza absoluta que a maioria das respostas de vocês, não, mesmo eu estando na minha preferência, eu paro e deixo o outro passar. Só um doido vai, não, eu sei que eu vou bater, mas eu tenho razão, então eu vou. Isso também, isso é a mesma coisa quando você tem razão nas situações.
Se a sua razão te levar num cruzamento onde vai haver um choque, gente, abra mão dela. Abra mão da sua razão. Para evitar uma batida, um acidente, um dissabor, vale a pena. Tanto quanto evitar um acidente de trânsito. Então, se lembrem disso. Até porque só pode abrir mão da razão quem tem. Então, isso é na prática, olha, isso entre cônjuges, eu diria o seguinte, fundamental, tá? Abra mão da sua razão, tantas vezes quanto for necessária. É melhor abrir mão da razão do que ser infeliz, do que viver conflitos. Então, a outra condição para você construir relacionamentos mais positivos é ampliar, ter autoconsciência, ampliar a percepção do efeito que você causa aos outros e sobre o mundo de maneira geral. Então, é bom pedir feedbacks. Se uma pessoa diz algo sobre você, não dê muito crédito. Se duas pessoas dizem a mesma coisa sobre você, comece a suspeitar. Se 3 ou mais pessoas falam a mesma coisa sobre você, há alguma coisa errada. Então, tenha autoconsciência. Conheça-se cada vez mais. Busque, né, principalmente vocês como professores, gente. Nossa, e isso eu garanto a vocês, aumenta a autoconfiança. Quanto mais você se conhece, mais autoconfiante você se torna também. Outro elemento para construir relacionamento positivo é fazer bom uso do silêncio. De repente, é melhor se calar do que falar. É melhor ouvir do que expressar. Ter empatia, demonstrar interesse sincero pela lógica do outro. Lembre-se bem, não se tornar o outro. Considerar os sentimentos do outro. Isso é extremamente importante mesmo. Saber lidar com o não. Não levar o não para o lado pessoal. Saber lidar com o não é saber emitir e receber não. Não se ofender com o não. Já vi muitos casos assim de pessoas que levam o não, levam aquilo para o lado pessoal e se ofendem demasiadamente. Enfim, fundamentar as afirmações para não representar opinião pessoal, mas fatos. Falar mais de situação do que de pessoas. Evitar as fofocas. Evitar as conversas atravessadas. E consolidar os relacionamentos, gente. Não consolidar as disputas. Fazer mais elogios. Sabe? Não ter medo de fazer elogios. Tem pessoas que têm muito medo de fazer os elogios. Assumir uma linguagem mais amorosa. Não sei se vocês já viram alguma coisa, mas está se falando em comunicação não violenta. Desculpa, comunicação não violenta. Está tendo treinamentos, eu tomei conhecimento de um treinamento aqui, de uma empresa aqui na região, fazendo treinamento sobre comunicação não violenta. E assumir uma linguagem mais amorosa, né? Vamos dizer às pessoas, ou você está gordo, você está acima do peso, ou você é inadequada. Né? Vamos nos abster dessas verdades cruéis. Mas tenha coragem de dizer, eu acho você muito inteligente, eu acho você muito habilidosa, muito habilidoso. Nossa, hoje você está muito bem. Puxa, como você está bonito, como você está bonita. Olha, eu gostei da sua atitude naquela situação, parabéns. Puxa, como você é bom para resolver problemas. Fico surpreso com isso. Olha, fulano, eu aprendo muito com você. Não ter medo de dizer isso, gente. A gente vive, nossa, será se eu fazer isso? Será que vai pensar que eu estou puxando o saco? Né? Será que... Ou
Aí eu vou elogiar ele, daqui a pouco ele sobe nos tamanhos. Vamos parar com isso. Sabe? Vamos substituir a lógica maquiavélica de que os fins justificam os meios, mas os meios sim justificam os fins. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como nós estamos aqui à distância, vai ser uma pergunta retórica. O que é mais importante? Vencer ou competir? Pausa. Ou corretamente, ou politicamente correto, vai ensinar vocês, falar assim para mim, competir. Eu vou falar assim, gente, não. O mais importante é vencer. Só com uma única questão, com um único detalhe. É vencer-se a si mesmo, não ao outro. Então, o objetivo, sim, tem que ser vencer. Ou seja, o objetivo tem que ser eu me melhorar constantemente. Então, se eu seguir aqui um pouquinho disso que foi exposto, e olha, vale para mim também, tá? Eu ensino e aprendo. Vale para todos nós. Porque às vezes, e é possível, eu entendo que o que eu disse aqui é de conhecimento da maioria de vocês. Então, aqui se trata de um review, a gente relembrar. Mas nós precisamos perder, e para a nossa competência emocional é justamente sair do espírito competitivo, de querer ser melhor do que o outro. Gente, pessoas, não se compara a pessoas. Cada um, não é à toa que cada um tem uma identidade. Então, por mais que tenhamos passado pelos mesmos fatos, pelas mesmas situações, jamais reagiremos do mesmo modo. Então, não é possível. Como comparar alguém se não há efeito de comparação, se não há forma de se comparar, a não ser conosco mesmo? Por isso, vencer a nós mesmos o tempo todo. Então, é esse o recado que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço muito a oportunidade, a atenção de vocês. Espero, de alguma maneira, ter contribuído e que possam fazer uso disso. Acho que conhecimento somente tem valia quando puder ser posto em prática. E que vocês possam fazer isso. E se alguém quiser, de alguma maneira, em algum momento, entrar em contato comigo, deixa eu ver se eu tenho. Não, eu não tenho como compartilhar a tela. Então, meu Instagram é Genisvaldo S. Reis, underline, Genisvaldo dos Reis, underline, psique. Meu celular é 992598710 e meu e-mail é genisvaldosreis@gmail.com. Fiquem à vontade, tá?